Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 13, que tem como tema uma vida de frutificação. E nós, por graça de Deus, chegamos ao final de mais um trimestre abençoado, na verdade o primeiro trimestre de 2017, onde nós podemos aprender aqui as obras da carne e o fruto do Espírito, lições preciosas que iremos guardar para sempre no nosso coração, pois serviu de grande edificação para a nossa vida espiritual e também a edificação da igreja. Quero parabenizar todos os alunos que acompanham as videoaulas pelo vosso interesse. Quero parabenizar especialmente os professores que ministram por este Brasil afora, que valorizam o ensino, que amam o ensino. Deus abençoe todas as igrejas, todas as videoaulas que a gente encontra na internet, todos os sites que postam materiais da escola dominical. Que Deus recompense a cada um. Nós ficamos felizes em ver o vosso interesse também pela obra do ensino, por esta obra maravilhosa que é divulgar e ensinar a vontade de Cristo por meio das Escrituras. E a lição de número 13, ela fechou com chave de ouro mesmo. O tema diz uma vida de frutificação. Quando a gente fala de uma vida de frutificação, significa que dia após dia, porque uma vida é construída de dias. Então, todos os dias, dia após dia, nós temos que nos preocupar em dar fruto. Ou seja, dar fruto todos os dias. E a lição vem terminando com esse tema maravilhoso em relação a dar fruto. E eu louvo a Deus porque aqui nós vamos aprender que dar fruto, nós precisamos estar aí sobre uma base. E essa base é o amor. Eu louvo a Deus por esta lição, que vai trazer uma grande edificação para nós. Nós vamos aprender que nós temos que dar fruto. Veremos aqui alguns aspectos de como dar o fruto. Veremos aqui o aspecto também da poda, da limpeza. Veremos aqui que é Cristo que faz com que a gente possa dar esse fruto. Nós temos que estar em Cristo. Mas nós, como o próprio Cristo, devemos estar na base do amor, porque Cristo estava na base do amor que estava em Deus. E nós devemos estar também no amor de Cristo. Sem a base do amor, sem o solo do amor, não tem como nada frutificar. Ok? Vamos aqui, a lição tem 3 partes. Primeiro, o textual está baseado no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 2. E a leitura bíblica em classe, também o Evangelho de São João, capítulo 15, do 1 ao 6. Eu quero aqui dar um aviso aos nossos alunos, pedir perdão, que a gente não pôde ainda produzir os slides com o material que eu preparo aqui, o conteúdo gramatical que eu preparo. No trimestre agora que nós estamos encerrando, a gente não conseguiu fazer, mas quero dar uma notícia boa aos irmãos. Nós já estaremos no próximo trimestre postando, além da videoaula, no nosso site vai estar ali também os slides, tá? Com esse material que eu organizo, pesquiso, e a gente faz aqui conclusões inspiradas pelo Espírito Santo. Nós fazemos pesquisas aqui, dissertações, pegamos uma linha de pesquisa, trazemos conteúdo histórico, teológico, exegético, hermenêutico, e a gente monta os nossos slides. Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado a sua graça, a sua misericórdia, iluminado o nosso entendimento para preparar aqui os nossos slides com uma explicação coerente, centrobíblica, de maneira que testifica no coração dos irmãos que estão assistindo que é verdadeiramente uma direção do Espírito, porque a verdade, quando ela é ensinada com propriedade dentro de uma base teológica, testifica no coração dos irmãos a coerência deste ensino. Então nós estaremos também já na próxima lição. Você vai ter a oportunidade de ver a videoaula e baixar os slides com as explicações que nós damos, porque os irmãos percebem aí que eu leio aqui, né? Eu estou com o meu notebook aberto e os meus slides aqui a gente vai lendo aquilo que eu preparei para os irmãos. E Deus tem me dado graça que a gente não faz plágio de qualquer outro tipo de assunto. Nós pesquisamos
e fazemos as nossas conclusões dentro de uma linha centro-bíblica teológica, de maneira que a gente pode passar para os irmãos uma explicação coerente, e os irmãos têm testificado e mostrado que isso está sendo de bom proveito para os irmãos. Então, aqui uma notícia boa: as próximas lições, no próximo trimestre, já teremos também os nossos slides para os irmãos terem o conteúdo das lições. A lição aqui tem 3 partes. A primeira parte, a videira e os seus ramos, 3 tópicos. A segunda parte, o fundamento da frutificação espiritual, mais 3 tópicos. E a terceira parte, chamados para frutificar. A primeira parte, a videira e seus ramos. Primeiro tópico, a parábola da vinha. Ponto de destaque: somente em Cristo podemos frutificar. Lembrando que frutificar é uma exigência. 2 lições aqui. Somente em Cristo podemos frutificar. E vamos lembrar que frutificar é uma exigência. O Senhor tem nos dado tantos benefícios, mas nos fez uma exigência. Vários benefícios do Senhor foram por graça e misericórdia: o plano da salvação, a redenção por meio de Cristo. É tudo por graça, nós não merecíamos, não tem nem como pagar. Então o Senhor deu tudo de graça para nós, porém Ele fez uma exigência. E nós, o mínimo que devemos fazer é reconhecer por gratidão e obedecer a esta exigência. A exigência é essa: que nós venhamos a dar fruto. Tá? Subsídio teológico. Preste bem atenção: ter uma vinha em Israel, ou naquela época, no tempo dos hebreus, tanto no Antigo Testamento, na época dos hebreus, antes, né, da monarquia, porque antes da monarquia eles eram chamados de hebreus, depois da monarquia, israelita. Então, no Antigo Testamento e nos dias de Jesus, ter uma vinha entre aquele povo, entre Israel, era ter um precioso bem. Quem tinha uma vinha tinha um precioso bem. Para você entender aqui por que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. As uvas traziam vários benefícios às famílias. Com as uvas, eles faziam doces, faziam remédio, faziam sucos, faziam tingimento, etc. Muitas coisas eles faziam com a uva. Ainda, o suco e o vinho, qual é a diferença? O suco, o fruto da vide, é o suco, que não é fermentado. Então o suco não tinha fermentação. Quando ficava fermentado, aí embebedava, ficava forte, bebida forte que pesava a cabeça, conforme diz a Bíblia. Então, tanto o suco como o vinho estavam presentes em praticamente todos os lares, nos casamentos, nas festas e nos palácios. Então, todos sabiam da importância de uma vinha, porque eles todos queriam ter, tinham desejo de ter o fruto da vide para fazer tudo o que eles faziam, que era um benefício muito grande para as famílias, para a sociedade, nos palácios. Todo mundo queria ter um suco, um vinho, a uva, etc. Daí o porquê que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Cristo queria que eles entendessem que Ele era o verdadeiro benefício de que todos precisavam. Jesus usa essa expressão porque todo mundo sabia da importância de uma vinha, de uma videira. Ok? Aplicação: Cristo é o principal benefício que nós temos para sermos felizes. Então, a parábola da vinha, que é o primeiro tópico, mostra por que Jesus menciona que Ele era a videira verdadeira, porque Ele sabia que todo mundo tinha ciência da importância de uma vinha, de uma videira e da uva, pelos benefícios que trazia. Daí Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Quando se falava de algo verdadeiro, era algo que trazia muito benefício, que era muito bom. Então Jesus está dizendo que Ele era o benefício que todos precisavam. Vamos aqui ao ponto 2, tópico 2, condição para ser produtivo. Olha só que interessante, ponto de destaque: para dar fruto, precisa-se estar ligado a Cristo. Não tem como dar fruto desligado de Jesus. Subsídio teológico: fomos chamados para darmos fruto. Escreva isso. Nós somos chamados para darmos fruto. O objetivo é o fruto. Deus
concede meios para que possamos dar fruto. Ele nos capacita, nos concede dons espirituais e ministeriais para que possamos dar fruto. Precisamos, para que a gente possa dar fruto, estar em Cristo. Primeiro, estar em Cristo. Segundo, precisamos ser lavados e purificados com a palavra de Cristo. Terceiro, Ele concede dons para que tenhamos condições de conquistar o fruto, de dar o fruto. Quarto, uma coisa interessante aqui, uma observação. Anote isso. Devemos nos preocupar com o objetivo, que é dar o fruto, que é dar fruto. Devemos priorizar o fruto e não o meio pelo qual se consegue o fruto. O que eu estou querendo dizer? Presta atenção. Devemos nos preocuparmos em estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? Uma pergunta. O que significa estar em Cristo? Significa obedecer sua vontade ou cumprir o que ele manda, conforme João 15, 10 e 14. Por que eu falei que nós devemos nos preocupar e priorizar o fruto e não o meio pelo qual a gente consegue o fruto, que seriam os dons? Porque senão as pessoas, se preocuparem demais com os dons, é claro que os dons é uma dádiva de Deus, é importante para nós, devemos manter e buscar os dons, mas não se preocupar demais com os dons e esquecer o fruto. O fruto são as almas. Tem pessoas que priorizam pensar e cuidar apenas do seu ministério, da sua posição, do seu status. E aí ela acaba se envaidecendo e priorizando a sua posição em detrimento do fruto que são as almas, ao ponto de não dar mais bola para as almas, não procurar as almas, não se preocupar com as almas e só pensar em si próprio. Essas pessoas, no dia do juízo, o Senhor vai dizer, elas vão dizer para o Senhor, Senhor, nós profetizamos, pregamos, expulsamos demônio. Eles se preocuparam demais com o meio pelo qual se conseguiria o fruto, se preocuparam demais com seus ministérios, com a exaltação a si próprio, e o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. A nossa preocupação é com o fruto. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo algo muito importante. Ele disse, nós não fomos chamados para ser pastor, para ser pregador, para ser cantor. Isso é o meio pelo qual nós vamos cumprir o nosso chamado, porque nós fomos chamados para dar fruto. E não para se preocupar em ser o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor cantor. Não, nós somos chamados para dar fruto. Se eu vou dar fruto pregando, cantando, pastoreando, é outra história. É o meio pelo qual eu vou conseguir cumprir o meu chamado, que é dar o fruto. Então, irmãos, nós fomos chamados para dar fruto. Se eu vou dar fruto pastoreando, pregando, cantando, esse é apenas o meio, a condição, a capacitação que Deus nos concede para conseguir o principal, que é o fruto, as almas. Teve lições passadas que nós aprendemos que dar fruto significa revelar Cristo às almas, suprir a necessidade das almas com a pessoa de Cristo. Isso é dar fruto. Quanto mais a gente fazer Cristo se tornar conhecido no coração do pecador, mais estamos dando fruto, porque frutos são almas salvas para o reino. Esse é o objetivo, essa é a prioridade. Ok? Vamos lá então, aplicação. Quem está em Cristo recebe de Cristo sabedoria e condições para dar muito fruto. Então, quem está em Cristo recebe sabedoria e condições para dar. Nós temos duas preocupações: estar em Cristo e conseguir o fruto, que são as almas. Ok? O meio pelo qual vamos conseguir, Cristo nos dará sabedoria para que a gente possa exercer os ministérios que o Senhor confiar na nossa mão, e esses ministérios, por meio deles, nós vamos alcançar o objetivo, que é o fruto. Tópico 3, a poda. Isso aqui é muito importante. Ponto de destaque: nenhuma vara escapa da poda. Isso é indiscutível. Ninguém escapa de ser podado. Nós vamos aprender algo aqui. Subsídio teológico. O que significa a poda? Resposta: significa a limpeza para o crescimento. É o que acontece numa agricultura, que alguém vai lá e poda os ramos, as varas, tira ali aqueles ramos, aqueles brotos que já estão, quem já fez poda sabe, tem alguns brotos que precisam ser cortados para que os brotos pequenos possam vir com mais saúde. Numa vara tem muitos brotos, mas se você deixar ela carregar demais, pode adoecer a vara.
Então tem que dar uma limpada, cortar alguns brotinhos, cortar alguns raminhos, para que aqueles brotos que venham possam receber toda a seiva. E o broto que ficar, fique com saúde, fique saudável. Então é feita uma poda, para que não carregue demais o galho e corra o risco de perder o galho todo. Mas o que significa a poda? Significa a limpeza, no sentido espiritual, a limpeza para o crescimento. Quem faz a poda ou a limpeza? Essa limpeza quem faz é Deus, conforme o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 2. Como Deus faz essa poda? Aqui são perguntas para que você entenda o assunto. Como é que Deus faz essa poda? Primeiro, por sua palavra, conforme o Evangelho de João 15, 3. Segundo, por seu Espírito, Evangelho de São João 16 e 13. Terceiro, pela disciplina. E isso aqui é meio doloroso daí. Deus pessoalmente vem disciplinar um dos seus filhos, conforme Hebreus 12, 6. Então é bom que a gente facilite essa poda, indo buscar a limpeza pela palavra de Deus e tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque se a gente não ajudar no processo da poda, virá a poda pela disciplina. Aí Deus vai corrigir açoitando. Tá? Daí é mais doloroso. Então tem aqui 3 fases, 3 maneiras de fazer essa poda. E a maneira mais recomendável para nós é que haja interesse em nós de buscar essa limpeza pela palavra de Deus, pela comunhão com o Espírito. Porque se a pessoa negligenciar isso e não cooperar com essa limpeza, ele vai sair do caminho e o Senhor vai ter que limpar ele, disciplinando ele, daí é pior. Aplicação: é melhor sermos podados, moldando nossas vidas pela palavra de Deus, do que recebermos a correção direta de Deus por meio da disciplina. Ok? Vou repetir, a aplicação: é melhor sermos podados, moldando nossas vidas pela palavra de Deus, do que recebermos a correção direta de Deus. Vamos para a segunda parte da lição. A primeira parte, então, a gente vimos aqui a videira e os ramos, o porquê da parábola da vinha, condição para ser produtivo e a poda. Agora, segunda parte, o fundamento da frutificação espiritual. Primeiro tópico, firmados no amor de Cristo. Essa parte é muito linda da lição. Subsídio teológico. Cristo mostra a importância do amor como base da frutificação, ao ponto de ele dizer que também está no amor do Pai, conforme João 15, 10. Cristo mostra a importância da base do amor ao ponto de ele dizer que ele mesmo está no amor do Pai. Ele está dizendo que é para todo mundo dar fruto, mas ele mostra no mesmo contexto que precisa ter uma base, ter um solo, e esse solo é o amor. Então, Cristo mostra a importância do amor como base da frutificação, ao ponto de ele dizer que também está no amor do Pai, João 15, 10. Cristo pede para darmos fruto, mas deixa claro que precisamos estar no seu amor. Ele, estando no amor do Pai, deu muito fruto. Se estivermos no seu amor, também daremos muito fruto. O que significa estar no amor de Cristo? Uma pergunta. Ele pede para estar nele, no seu amor. Mas o que significa estar no amor de Cristo? Resposta: significa deixar de lado o egoísmo e o individualismo para atender às necessidades do próximo. Tem 2 maneiras de estar no amor de Cristo. Primeiro, obedecendo sua vontade. Segundo, servindo ao próximo. Porque nós temos que deixar de lado o egoísmo e o individualismo e viver para servir. Porque Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso é o resultado do amor. Isso é o amor ágape. É o sentimento da benevolência colocado em prática. Então isso é amor. Então, para estar no amor de Cristo, precisa primeiro obedecer sua vontade e servir ao próximo, deixando de lado o egoísmo e o individualismo e vivendo em função de suprir e atender às necessidades do próximo. Aplicação: sem amor prevalece o egoísmo e é impossível dar frutos para Deus. Ok? Então o amor é a base, é o solo da frutificação. Sem amor é impossível dar fruto e vai prevalecer o egoísmo. Tópico 2. Por que o amor é a base da frutificação? Ponto de destaque aqui, uma pergunta. Por que o amor é a base da frutificação? Ponto de destaque. Sem a base do amor, a frutificação do reino não acontece.
Não acontece como Deus quer que aconteça. Tá? Subsídio teológico. É o amor, preste bem atenção nisso aqui, é o amor que gera em nossos corações o desejo de agir com benevolência, em prol da felicidade dos necessitados, que não conhecem a Cristo. Vou repetir, é o amor que gera em nossos corações o desejo de agir com benevolência em prol da felicidade dos necessitados que não conhecem a Cristo. Precisamos evidenciar o amor ágape. Eu falei isso na lição passada. Você tem que evidenciar o amor ágape. O que é o amor ágape? É o desejo de benevolência demonstrado na prática. Você deseja fazer o bem e faz, pratica, entra em ação. Agapao, que é outra palavra no grego que se refere ao amor, agapao é o forte desejo de fazer o bem, porém esse desejo é apenas interno, sem evidenciá-lo. Quando alguém deseja apenas, mas não age, isso é agapao, é um desejo forte de fazer o bem, mas não resolve sentir e não agir. É necessário evidenciar, colocar em prática. Precisamos revelar o amor ágape, que é o bem revelado na prática, principalmente em relação aos necessitados. Então, o amor é a base da frutificação e nós precisamos mostrar, evidenciar esse amor, colocando ele em prática. A lição chega a dizer que sem obras, a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que tem fé e não coloca isso em prática. Aplicação. Precisamos mostrar que amamos a Deus amando o próximo, agindo de forma benevolente para com o próximo. Aí nós provamos o nosso amor, conforme 1 João 4,20 que fala, se você não ama o próximo, como é que vai dizer que ama a Deus que nunca viu? Se o próximo que vê, você não age de maneira benevolente para com ele. Então não tem como dizer que ama a Deus se não agir de maneira benevolente, fazendo o bem ao próximo. Ponto 3, tópico 3, cheios do Espírito e do amor. Também muito importante esse ponto. Ponto de destaque. É impossível ter o amor de Deus estando vazio do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para ter o amor de Deus. Senão você não consegue frutificar jamais, estando vazio do Espírito Santo. Subsídio teológico. A Bíblia diz, presta bem atenção nisso aqui, irmãos, uma coisa puxa a outra aqui, ó, o entendimento bíblico, né, são algumas das regras da hermenêutica que a Bíblia explica-se a si mesma. Preste bem atenção aqui. Ó. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. O amor esfria quando o Espírito Santo se ausenta. Se o Espírito Santo se ausentar, o amor vai esfriar. Por isso que o amor vai esfriar. As pessoas estão cada vez mais ficando vazias do Espírito Santo. Quem não conhece a Deus, nem recebe. E quem conhece está perdendo a presença do Espírito. É lamentável. A Bíblia diz em Mateus 25:3 que as virgens loucas não levaram azeite em suas lâmpadas e não entraram para as bodas. O azeite fala do Espírito Santo. Se não tinha o azeite, logo não tinha o Espírito. E se não tinha o Espírito, também não tinha o amor. Também, se não tinha o amor, não tinha como frutificar. E dessa forma as loucas foram cortadas, ficando de fora das bodas. Note que uma coisa puxa a outra. Não tinham o Espírito, automaticamente tiveram uma vida sem amor, e uma vida sem amor não ia frutificar, e sem o fruto foram cortadas. Por isso que as loucas ficaram. A Bíblia diz que faltava azeite, faltava a presença do Espírito. É o Espírito Santo que traz o amor de Deus no nosso coração. Se o Espírito não está, não vai ter o amor. Sem a base do amor, não tem frutificação. E se não frutificar, é cortado da oliveira. Foi o que aconteceu com as virgens loucas, pela falta da presença do Espírito de Deus. Olha, isso aqui é muito sério. Precisamos manter a comunhão com o Espírito Santo de Deus a fim de não corrermos risco. A Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito não estava mais nele, conforme Juízes 16:20. Então, será que muitas pessoas não estão enganando-se a si mesmas, pensando que tem a presença do Espírito Santo e já não tem mais? Fica aqui um alerta. Aplicação.
precisamos vigiar e guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Apocalipse 3:11. Precisamos nos encher do Espírito para poder garantir a presença do amor, a frutificação e a permanência em Cristo Jesus. Terceira parte, chamados para frutificar. Primeiro tópico, revestido de amor. Ponto de destaque, quem já aceitou a Cristo veste uma nova natureza e frutifica. É uma nova veste, que seria uma nova natureza, e frutifica. Quem aceita a Cristo, ele é vestido com uma nova roupagem, passa a ser uma nova criatura, tem uma nova natureza e vai conseguir frutificar. Só quem se converte a Cristo. Subsídio teológico. De acordo com a lição, quem está revestido de amor dará fruto em seu relacionamento espiritual com Deus, também dará muito fruto no seu casamento, ainda dará muito fruto entre a sua família e a parentela, frutificará também, eu coloquei aqui agora, acrescentei, inserido na sociedade, ele vai dar fruto, sempre dando um bom testemunho, servindo de referência e exemplo na sociedade, e também dará muito fruto entre a igreja e os seus irmãos de fé. A lição fala aqui 3 áreas onde aconteceria a frutificação, com a sua vida espiritual para com Deus, no casamento e na família. Eu acrescentei aqui mais 2 áreas. Além da vida espiritual para com Deus, a pessoa dá fruto, ela cresce em comunhão com Deus, cresce em amadurecimento espiritual, cresce em discernimento espiritual, se torna madura espiritualmente, ao ponto de Paulo dizer, nós que já somos perfeitos. Paulo usa essa expressão. Não a perfeição no sentido exato, com glorificação, sem jamais errar, não é isso. Mas Paulo fala de perfeição na maturidade. Então existe um grau de maturidade que Deus quer que a gente venha a atingir. A maturidade espiritual, o entendimento espiritual. A pessoa cresce, frutifica, amadurece. Ela também vai amadurecer com o seu casamento, tendo uma união, amando a esposa, recebendo o amor dela, protegendo ela, assim como Cristo protegeu e se doou pela igreja, o esposo se protege e se doa pela esposa e vice-versa. Ela é companheira, ajudadora, é uma união que faz com que haja uma grande frutificação para o reino. Um casal unido nas mãos de Deus produz muito para o reino. Ele frutifica no casamento e também a lição fala de frutificar na família. Eu acrescentei aqui frutificar na sociedade, porque você tem que dar um bom testemunho, tem que ser uma referência de um bom cidadão, com os teus compromissos de cidadão, de cidadania, comprando, pagando, com o teu nome limpo, com um bom exemplo, bom testemunho, de maneira que as pessoas olhem para você e vejam a luz de Cristo. Então, na sociedade e também entre a igreja. Você vai dar fruto na igreja, se envolvendo nos trabalhos da igreja, sendo uma bênção para o pastor, para a igreja, para os departamentos, para a membresia da igreja, nunca se envolvendo em escândalos, permanecendo sempre na comunhão, sempre alegria, servindo a Deus, ofertando, devolvendo dízimo, ajudando, se envolvendo, tendo um ministério. Eu costumo dizer, os cristãos precisam ter uma atividade na igreja, para não ficar aí ocioso. Né? Tem pessoas que vêm para a igreja, tudo é novo, mas ele não se envolve com nada, daqui a pouco tudo é conhecido, ele conhece tudo de liturgia, conhece as histórias da Bíblia e tal, mas ele não tem um ministério, aí ele fica ali, só observando, só reparando, não se envolve. Isso é um perigo. Ficar ocioso sem trabalhar na seara do Senhor, na igreja, é um perigo. Então tem que estar envolvido, dando fruto entre a igreja. Dessa forma, as pessoas vão conseguir frutificar, mostrando que estão revestidos com a nova roupagem do amor. Aplicação. Quem tem as vestes do amor, dará fruto por onde passar. Ele para com Deus, para com a esposa, para com a família, para com a sociedade, para com a igreja. Onde ele passa, ele dá muito fruto. Tópico 2. Se a palavra estiver em nós, isso aqui é muito importante, se a palavra estiver em nós. Ponto de destaque. Para frutificar, precisamos aprender a vontade de Cristo por meio da Bíblia. Eu fui bem claro aqui em falar por meio da Bíblia. Tá? Preste bem atenção no que eu vou ler aqui, uma leitura bem clara aqui que chama atenção, tá? Provoca uma reflexão dentro de nós. Subsídio teológico. Para agradarmos a Cristo, precisamos cumprir sua vontade. Mas, aqui eu começarei a fazer perguntas aqui que vai produzir reflexão. Se você quiser fazer essas perguntas na igreja, faça. Mas não entre muito assim em discutir demais isso, pode gerar assim um desconforto, mas apenas faça as perguntas, porque elas são bem reflexivas. Olha só.
Para agradarmos a Cristo, precisamos cumprir sua vontade, ok? Ótimo, amém. Mas como cumpriremos sua vontade se não conhecemos a sua palavra? E como conhecer a palavra de Cristo se não lemos e nem meditamos na Bíblia? Tem mais. Como iremos meditar na Bíblia se não tiramos tempo com ela? Tem mais. Como aprenderemos as palavras de Jesus se não gostamos de ir na igreja participar das reuniões de estudo bíblico? É alarmante o grande número de pessoas que não se interessam em estudar a Bíblia nos dias de hoje. Devido a essa realidade, muitos cristãos estão enganando-se a si mesmos. Estão como as virgens loucas, achando que estava tudo bem, mas foram surpreendidas e sofreram um horrível dano. É tempo de buscarmos mais e mais aprender a vontade de Cristo estudando a Bíblia. Aplicação. Bem-aventurados aqueles que amam e buscam conhecer a vontade de Cristo por meio do estudo da Bíblia em suas casas e na igreja, junto com os servos do Senhor, aos pés dos mestres. Por que você acha que Jesus levantou mestres? Só para dizer que tem? Só para dizer que... Só para bonito? Não, irmãos. Deus concedeu o dom de mestre para reunir o seu povo aos pés dos mestres, para estudar a Bíblia, para examinar as Escrituras, para meditar na palavra, para tirar dúvida, para esclarecer, para fazer apologia, defender a fé, alertar, para evitar os erros doutrinários. Então Deus levantou os mestres para que a sua igreja se aproxime diante deles e juntos se edifique. O Espírito Santo organizou horários de estudo bíblico na casa do Senhor. O Espírito é o mentor da igreja. As reuniões de estudo bíblico na igreja foram elaboradas e criadas e especificadas pela pessoa do Espírito Santo. Por que eu estou sendo aqui veemente, enfático? Porque muitas pessoas acham que reunião de estudo bíblico na igreja é uma reunião que a ideia da cabeça do pastor é uma escolinha simples que não vale a pena ir, e estão menosprezando uma das maiores vontades de Deus, que é que o seu povo se aproxime da sua palavra e conheça a sua vontade. Então nós precisamos buscar conhecer a vontade de Cristo estudando a Bíblia, ok? E para encerrar, cumprindo a lei. Ponto de destaque: quem ama, cumpre a lei. Olha que lindo esse resumo aqui, essa frase bem taxativa, direta. Quem ama, cumpre a lei. Subsídio teológico: quando nos empenhamos em servir a Deus e ao próximo, estamos cumprindo a lei de Deus, que é termos amor por Deus e pelo próximo. Mas é importante que saibamos que precisamos amar a Deus e ao próximo não do nosso jeito, mas de acordo com a vontade de Deus revelada por sua palavra. Vou repetir: a gente precisa amar a Deus e o próximo, mas não do nosso jeito. Nós precisamos conhecer como amar a Deus e como amar o próximo de acordo com a palavra de Cristo, com a sua vontade revelada na sua palavra. Somente conhecendo a vontade de Deus por sua palavra, conforme João 17,3, o Evangelho, cumpriremos sua lei e estaremos seguros quanto à vida eterna. Você sabia que a vida eterna é esta? Jesus falou: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó Deus, como o único e verdadeiro Deus. Está lá em João 17,3. Conhecer a Deus significa conhecer sua palavra. Daí a importância de estudar a Bíblia. Então nós temos que servir a Deus de acordo com a sua vontade, não do nosso jeito. Aplicação: vamos praticar o amor e cumprir a lei de Deus, que é tão gostoso praticar o amor, e isso vai trazer tantos benefícios para nós, estar em dia cumprindo a lei de Deus. Conclusão: o amor de Deus por nós é singular. Quando experimentamos desse amor, somos transformados e então passamos a produzir o fruto do Espírito. Que venhamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que o nome de Jesus, o nosso amado, seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Aleluia! Chegamos ao final, meu irmão, de mais um trimestre abençoado. Findamos aqui a lição de número 13 e eu espero que você guarde bem esse ensinamento no teu coração acerca da frutificação. Que venhamos a frutificar todo dia,
Aprendemos aqui que fomos chamados para dar fruto, temos que estar no solo do amor, temos que estar em Cristo, temos que ser podado por Deus, né, da maneira mais fácil, examinando a sua palavra, se enchendo do Espírito, e evitar aí ser disciplinado pelo Senhor. E temos que estudar a sua palavra e conhecer a vontade do Senhor para amar a Ele e o próximo de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. Nosso próximo trimestre, nós vamos ver aí, o segundo trimestre, que tem um tema maravilhoso, o caráter do cristão. Esse é o tema do próximo trimestre, né? O caráter do cristão. São preciosas lições, nós vamos aprender acerca do caráter cristão. As marcas, né? O caráter cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Né? Por que nós vamos falar do caráter cristão? Porque é tempo de nós darmos exemplo, deixarmos boas marcas. Caráter do grego caractere. Os caracteres deixavam suas marcas, né? Uma pancada. Então nós deixamos marcas também. Então nós temos que aprender a deixar boas marcas, tendo o nosso caráter, essas marcas moldadas pela palavra de Deus. É o assunto do nosso próximo trimestre. Eu deixo a você aqui o meu abraço, meu muito obrigado, e desejo que você esteja domingo na igreja para aprender aí a lição de número 13 e encerrar esse trimestre se regozijando com todos os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos, um forte abraço em nome de Jesus. Amém e amém.